dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um de Galho em Galho. Hoje eu tô aqui com o Maurício, que é fundador da Arena Publicidade. Tem uma história aí de 25 anos, né, com a agência, que faz brindes, né, com grandes marcas. Então, brindes promocionais. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, como vai? Obrigado, é Liandra, né? Leandra. Liandra, obrigado pelo convite, obrigado por estar me recebendo aqui. Imagina, a gente está feliz de ter você aqui para contar a sua história, contar a história de todos esses brindes. Vocês vão ver que aqui na câmera do Maurício vocês vão ver os ursinhos carinhosos, né? Tem outros aqui da Caverna do Dragão, é isso mesmo? A Caverna do Dragão, várias. Hoje nós trabalhamos aí com várias licenças, né? Vários personagens licenciados nesse projeto. Que são projetos ligados ao público infantil em principal, que é o nosso core business principal. Né? Legal. E eu quero começar contando até uma curiosidade, né? Que muitas pessoas chamam de brinde, e ele não é um brinde. Não é um brinde. Não é um brinde. Bom corrigir. Né? Importante. Ele é um produto promocional, né? As pessoas conhecem como brinde porque ele faz parte de um combo, né? Principalmente no universo das redes de fast food. Mas quando você compra um combo em qualquer rede de fast food hoje, qualquer uma mesmo, você está comprando lá a caixinha, está comprando o hambúrguer, está comprando o refrigerante, a batatinha e está comprando o brinquedo ou o produto, tal. Ele tá na composição do combo, né? Então, assim, efetivamente, ele não é algo que é dado gratuitamente, ele não pode ser considerado um brinde. É, né? Verdade, né? É um senso comum, né? Chamar de brinde. Ele é um presente, né? Mas assim, brinde tá meio no popular do brasileiro, né? O brasileiro é brindezeiro, gosta, ama. né? Ama, né? Esse tipo. E assim, ele vem assim numa competitividade de valor, né? De valor percebido. Muitas vezes ele é colocado a um custo sem margem nenhuma, porque a função claramente não é ganhar dinheiro sobre o item promocional, e sim ele promover um incremento de vendas através de uma estratégia. Né, gerando valor também, né? Gerando valor. Legal, legal. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história antes de a gente entrar nos detalhes de todos esses cases de sucesso, né? Então, se você pudesse apresentar para quem está assistindo também, contar um pouquinho de você. Bom, eu sou Maurício Altman, né? Eu tenho 54 anos de idade, tenho quase 28 anos, até um pouco mais, acho que quase 30 anos aí já de carreira na área promocional, de marketing, de produto, né? Essa é a minha vivência. Eu sou administrador de empresas e publicitário formado pela PUC de Campinas, né? Me formei em 1994, na PUC de Campinas. E tenho uma história aí, graças a Deus, de bastante trabalho, mas também de bastante aprendizado, de bastante, graças a Deus, sucesso. Tive, assim, a sorte de passar por grandes corporações, grandes empresas que me trouxe, assim, uma escola, um aprendizado muito grande, né? Comecei profissionalmente na Ambev, né? Não era nem Ambev, era a Companhia Antártica Paulista. Eu fui Antártica, fui pinguim ainda, né? E essa foi a minha primeira grande escola, né? Comecei na área de compras, né? Como um assistente de compras, mas era uma área de compras ligada ao departamento de marketing da companhia. Então, eu só comprava produtos que tangiam a área de promocional da Antártica na época, né? Isso antes da Ambev. Você pegou a transição? Peguei a transição também. Legal. Na verdade, a minha transição foi meio que uma saída, né? Porque poucas pessoas falam disso, mas a Ambev, lógico, é uma grande corporação, mas na época foi uma exterminadora de pinguins, né? Porque a Brahma chegou, tomou conta, né? A fusão ficou mais para os profissionais da Brahma, porque o Marcel Telles, na época, né,
assumiu, né? Ele já era o gestor principal, o principal executivo da Brahma, ele assumiu a Ambev. E a Antártica era uma fundação, a Antártica não tinha um dono, né? A Antártica era uma cervejaria com um portfólio até muito mais completo, tal, e até a inteligência do Marcel fez com que, né, o interesse dele juntar forças com grandes marcas da Antártica e formar a Ambev, essa potência mundial que é hoje, né? Sim. Mas, assim, eu peguei a fusão, que era uma coisa muito louca, né? É uma coisa assim, eu que cresci naquele universo pronto para odiar a Brahma, né? Porque Nossa, eu assim, imagino. era uma concorrência e era muito legal, né? Assim, não sei se existe, aliás, é até meio perigoso falar isso, mas é o ódio do bem, né? O ódio do bem no sentido assim de você É a defender. guerrilha, né? Isso, de você defender a sua camisa, e a gente defendia, né, a Antártica e a Brahma defendia também, e a guerra das cervejas era algo muito acirrado, era os grandes cases da área de marketing naquele momento, nos anos 90, né, que foi isso aí no início dos anos 90, era a guerra das cervejas, né? E isso Sim. assim, né, a formação da Ambev, nesse sentido, foi uma pena, né? Porque acabou com essa disputa, né, de grandes estratégias de marketing, de grandes cases, né, que aconteceram naquela época, né? Você mais jovem, mas algumas pessoas aí da minha idade vão lembrar o que era a campanha número 1 da Brahma, né? E o que era a campanha Paixão Nacional, né? Que era o Uhum. slogan da Antártica na Você época. acha que se compara ao que é hoje Burger King, McDonald's? Ah, sim, mais ou menos, né? São mercados muito diferentes. O mercado de bebidas, né? Ele é muito mais dinâmico, né? Ele é muito mais abrangente, vamos dizer assim. O Uhum. portfólio de bebidas, né? Tem desde água mesmo até bebidas quentes, bebidas destiladas. Ela tem um portfólio muito maior, né? Ela está muito mais segmentada, Uhum. ela está em todos os canais de varejos, né? Não é o que acontece com o hambúrguer, né? Mas em relação à disputa, assim, isso que você estava falando da Mas então, disputa. para ter uma disputa, né, da grandiosidade como era o mercado de cervejas, o mercado de bebidas, precisaria ter ser do tamanho dela, né? Uhum. Está em todos os cantos, né? Qualquer lugar que você entre em nível hoje de varejo, você tem quase que um portfólio da Ambev lá dentro, né? Ou da É, Coca-Cola, né? Que é outro monstro. Mas não é algo o que acontece com o segmento de fast food, de hambúrgueres, né? Ele é mais verdade. fechado ali em si. Mas dentro da realidade dele, sim, né? BK e McDonald's aí, líderes no segmento e disputam aí também bastante acirrados com campanhas extremamente inteligentes, competitivas, engraçadas, Provocativas. lucrativas. E é o que É. acontecia na época, né? Tem algumas histórias assim que eu posso falar que eu vivi na Antártica, antes da formação da Ambev, curiosíssimas, né? Eu lembro de uma vez que fui para Oktoberfest, né? Onde Sei, sei. eram 4 pavilhões, não sei se ainda faz muito tempo que eu não vou a Blumenau, né, na festa, mas na época era 2 da Brahma e 2 da Antártica, né? E a guerra já começava na estrada. Você pegava a estrada e tinha outdoors, né? Brahma, cerveja número 1 da Oktoberfest, com aquele número 1 com aquela mão da Aham. Brahma. E mais pra frente tinha outdoors da Antártica, da mesma maneira, falando Antártica, a paixão nacional como a Oktoberfest, que era o slogan da Antártica, né? E eu lembro que nessa época, nem quando se falava em trio elétrico, né? Estamos saindo aí do carnaval, e isso meados de 1993, mais ou menos, pelo que eu me lembro. Trio elétrico era uma coisa que, basicamente, o caminhão
de música que subia, que fazia show, só se encontrava na Bahia, né? Em São Paulo tinha que ser montado, né? Uhum. É algo que não tinha, assim, em São Paulo, ou... São Paulo, não, minto, São Paulo até tinha, mas no caso de Blumenau, onde nós estávamos, né? Na região lá no sul, era algo impensado conseguir um trio elétrico, né? Um caminhão de sonorização, né? Com todos os preparativos para um grande artista, né? Uhum. Cantar em cima. Então tudo era montado, né? Era um palco montado que imitava praticamente um trio elétrico. Na época, a garota propaganda da Antártica era a Daniela Mercury, né? Ah, sim. Ela era assim o que a Ivete é hoje, né? Ela era assim a Um grande símbolo, um né? símbolo realmente do carnaval, das festividades, tal. Ela estava no auge do sucesso, a Daniela Mercury, e nós gravamos um jingle até muito bonito, tal. E o slogan era Antártica, uma paixão nacional como Daniela Mercury. Uhum. Resolvemos fazer um show gratuito no centro da cidade lá de Blumenau, 2, 3 dias antes da abertura da festa do Oktoberfest, com a Daniela Mercury. E como não existia um trio elétrico lá, não foi montado um palco parecido com um trio elétrico, né, na praça, na cidade e tal. E, e era muito louco, porque assim, era do dia pra noite, tudo era montado, tudo era, vamos dizer, viabilizado, né? Uhum. As ideias surgiam assim da direção da companhia e nós Realizava mesmo. tinha que botar em prática. E eu me lembro que eu tava com o palco quase montado ali na praça e eu fui dormir no hotel. Quando acordei no dia seguinte, voltei na praça, tinha outdoors da Brahma, que a Brahma mandou instalar à noite, né? Atrás da onde a Daniela ia cantar. Então a Caramba! Daniela ia subir no palco e ia cantar, né, como uma garota propaganda da Antártica, com uma placa com outdoor escrito Atrás Brahma, dela. cerveja número 1 da Oktoberfest, com aquele número 1 atrás. Todo mundo ficou desesperado, o que nós vamos fazer, que não dava tempo nem de mudar de lugar, né? Nossa senhora. E... Se fosse um trio ainda, né? Dava Pois pra é, então, passar. naquele tempo, como eu falei, né? Sim, o palco. Era um palco montado, então não dava tempo. É, Aí surgiu uma ideia lá de contratar promotoras e distribuir materiais promocionais, que era a minha área, né, Uhum. na Ambev, na Antártica, na época. E lá naquela região, na época, as grandes concentração de grandes fabricantes de têxtil, que era Hering, Sulfabril, grandes marcas aí de camisetas, Uhum. as fábricas eram lá, e então tinha uma produção muito rápida. A estratégia é o seguinte, a Daniela Mercury subiu no palco, começou a cantar com o outdoor da Brahma atrás, o público na frente, mídia, né, filmando a Daniela com o Nossa. outdoor da Brahma atrás. De repente, chegou um monte de vans da Antártica, desceu um monte de promotoras distribuindo 15, 20, 30 mil camisetas, não lembro na época, Nossa. e pedia para as pessoas, você quer a camiseta? Tem que vestir na hora. As pessoas vestiam por cima a camiseta, né? O que eu disse que estava escrito no outdoor da Brahma, você se lembra? A número 1? A número 1 da Oktoberfest. Sabe o que estava escrito na camiseta da Antártica? Ai, 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 o quê? Cerveja que é cerveja não tem número, tem nome Antártica, uma paixão nacional como Daniela Mercury. Aí 30 mil Caramba. pessoas respondendo ao outdoor da Brahma. Mas Cravado. isso era muito legal, sabe? Demais. A criatividade, a guerra, né? Como eu falei, o ódio do bem, né? Isso E era muito legal. como... Isso acabou, né? Nesse segmento de Nesse lugar, bebidas, é. né? E como que foi os bastidores disso, assim? Você já tá contando, mas até queria aprofundar. Na hora que vocês viram, assim, então vamos nos reunir, vamos pensar, e cada um foi Sim, dando uma ideia. sim, foi um brainstorming ali firme, né? De pessoas, o que nós podemos fazer em tão pouco tempo, né? Uhum. Para combater isso aí.
né, de uma maneira criativa, de uma maneira divertida, de uma maneira, né, que a gente respondesse ao outdoor. Porque não é só sobre a camiseta, né? Acho que a frase tem muito impacto. Sim, sim, né? Foi tudo. Mas eu falo pra você, muito legal, porque eu tô falando de Antártica, eu tenho essa paixão, né? Porque eu vivi lá, né? Foi uma das minhas escolas, mas Uhum. não tinha jeito, né? A gente, depois a Brahma já vinha com outra pra cima da gente, e era muito legal isso, né? Sim, Era uma muito emoção. bacana. Era uma emoção atrás de emoção e aprendizado, né? Essa época aí eu tinha 22 anos de Que idade, legal. né? Tava acabando de me formar na PUC, né? E foi uma escola muito bacana, né? Aí depois veio a formação da Ambev, saí de lá Uhum. e fui para a Creata, né? A Sim. Creata é uma agência multinacional australiana com sede em grande parte do mundo aí, nas principais cidades do mundo, e que atende McDonald's no mundo inteiro, né? Uhum. E lá que começou a minha historinha com esses carinhas aqui, né? A Creata atende McDonald's globalmente e era responsável pelo brinquedo da caixinha do McLanche Feliz, né? Que Do legal. McDonald's brasileiro, né? Você já estava almejando ir pra lá ou aconteceu? Não, na verdade, assim, como eu vi que as coisas já estavam mudando muito lá na Antártica com a formação da Ambev, eu já trabalhava com alguns headhunters na época, eu trabalhava algumas colocações e apareceu a oportunidade da Uhum. Creata, né? Legal. Fui lá conversar com eles, isso foi em 98, 98, 1998, fui conversar com eles. Gostei muito, gostei do desafio, né? A ideia era eu assumir como um diretor da conta do McDonald's, né? E cuidar exclusivamente das estratégias das campanhas do McLanche Feliz, desde o desenvolvimento da arte da caixinha, da embalagem, do brinquedo, da escolha das licenças dos personagens e apresentar para a corporação do McDonald's do Brasil. Uhum. Naquela época, a maioria dos brinquedos eram produzidos no Brasil mesmo, né? Eram todos Hum. aqui. Depois é que a própria Creata, em conjunto com o McDonald's, passou a desenvolver um calendário global, né? Uhum. E onde esses produtos começaram a ser desenvolvidos e produzidos na China, né? Para atender ao mercado global do mundo inteiro aí do McDonald's. É, e E, foi e sendo assim, desculpa te interromper, mas sendo esse calendário global, cabia você trazer as suas ideias? Era difícil? Como que funcionava assim? também foi um outro momento, né? Quando a partir do momento em que passou a ser um calendário global, realmente a Creata Brasil, nesse sentido, perdeu muito das decisões ali do que fazer. E fora ainda que já era dividido, né, porque era impossível, né, na grandiosidade do Pois que é é. McDonald's, ter uma só empresa para abastecer o programa de Happy Meal, né, o programa do McLanche Feliz globalmente. Então, na época existia duas agências, a Creata, existia também a The Market Store, né, que teve unidade aqui no Brasil durante muito tempo também, e que dividiu durante muito tempo a conta com a Creata, né? Uhum. Eu lembro que na minha época, a The Market Store dominava mais o mercado da América, né? Da América é, é, do Norte, né? Dos Estados Unidos. A Creata ela, ela dominava mais a Ásia, a Europa, né? Uhum. E o mercado sul-americano, né? Com unidades que a Creata tem no Brasil e tem na Argentina, ainda tem também. Mas, assim, o trabalho da Creata, ela se desmembrou para outras vertentes dentro do seu atendimento ao McDonald's, né? Então, trabalhos no segmento de trade marketing, de desenvolvimento de material de ponto de venda, positivação desses materiais nos restaurantes, um programa que a gente chamava de PDP, que é um programa de distribuição de prêmios, né?
que era Uhum. aquelas cartelinhas que você vê, aquelas, por exemplo, no BK que tem É a coroa, a né? coroa, né? Então, assim, aqueles aí sim, brindes de Uhum. papel. Aquilo lá também era um programa, né? Era produzido, criado temas que acompanhavam muitas vezes o tema do McLanche. Então, se o Uhum. brinquedo do McLanche era o tema era Bob Esponja, então o PDP, o brindezinho de papel acompanhava. Então ia ser um adesivinho do Bob Esponja ou um quebra-cabeça de papel do Bob Esponja. Uhum. E a estratégia era assim, o que a gente chamava de como que eu posso dizer, receptividade no restaurante. Então era, você chegava com a sua família, com o seu filho no McDonald's, um atendente do McDonald's abordava, a gente chamava na época de anfitrião, né? Legal. E abordava e uma mensagem simpática. Muito obrigado por você ter escolhido o McDonald's, só por você estar aqui, tá aqui uma lembrança, um Hum. brindezinho da turma do Ronald McDonald, do Bob Esponja e tal. Uhum. Era um carinho, né? Sim. Então, e isso trazia também um resultado muito positivo. Então, nós começamos a trabalhar essas novas vertentes, essas novas estratégias. Também a Creata, na época, começou a trabalhar a parte das campanhas institucionais, né? Que aí passou a ser um novo cliente. Esse novo cliente foi o Instituto Ronald McDonald, né? Que nós começamos a desenvolver materiais para a campanha Mac Dia Feliz. Quem não conhece a campanha Mac Dia Feliz, né? A campanha Mac Dia Feliz é aquela Sim. campanha que acontece todo terceiro sábado do mês de agosto, onde toda a venda do sanduíche Big Mac descontada em impostos são revertida para várias campanhas, várias instituições que abraçam a causa do câncer infanto-juvenil no Brasil. Olha, foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive na minha Que vida. legal. A campanha é muito legal, foi em nível de aprendizado, assim, top demais. É, a campanha, assim, emociona, é muito séria, em todos os sentidos, assim. Tanto é que acontecia até concorrentes, né, do McDonald's nos ajudar na campanha, né? Teve Uhum. redes de hamburgueria que falaram, pô, vamos ajudar o McDonald's e divulgar a campanha e tal, porque sabe da É um seriedade propósito do propósito diferente, da né? campanha, né? E é muito legal. Quero aqui até mandar um abraço pro Chico, né? Que é Uhum. o presidente do Instituto Ronald. Há tempos que eu não o vejo, mas na época nós desenvolvemos um trabalho que foi o Mac Dia Feliz 365 dias no ano. Como se deu esse trabalho? Nós desenvolvemos um cofrinho, né? Um cofrinho muito legal, que era o Ronald, assim, o McDonald's de braço aberto, aí num formato de círculo. Você jogava a moeda, batia na mão dele, ele girava e a moeda caía dentro do Ah, cofrinho. Era muito legal, legal. legal. Então esse cofrinho foi espalhado em todos os restaurantes na época aí, acho que eram, sei lá, 700, 800 restaurantes no Brasil, hoje passa de 1000, né? E toda a arrecadação do cofrinho era revertida para o Instituto, né? Uhum. Que revertia para as instituições. Também teve uma época que o próprio McLanche, um percentual do produto era revertida para o Instituto Ronald. Então era a ideia do Mac Dia Feliz 365 dias no ano. Então foi outro trabalho que eu participei, outra que eu tenho Sim. muito orgulho de ter participado, né? Então, assim, foi criando novos trabalhos, novas vertentes, né? A Creata tá lá até hoje, né? Fazendo trabalhos belíssimos lá pro McDonald's. Sim. A tua história, ela se entrelaça muito com o McDonald's eu imagino que te traz orgulho também, né? Ter participado de tantas coisas legais, Sim, na assim. verdade, aí, como eu falei um pouco de Antártica da Ambev, o McDonald's e a Creata foi minha segunda escola, né? Uhum. Minha segunda grande escola, meu grande aprendizado.
sempre saí do universo de produtos promocionais ligados à bebida. Na época criava materiais para festas de rodeio, né? Que eu sou lá da região de Campinas, né? Moro na região de Campinas, trabalhava na unidade da Ambev lá de Jaguariúna. E quando eu vim para esse universo do McDonald's, eu vim mais para essa área do infantil, né? É verdade, mudou É, bem. mudou bem, mudou bem. Era brinde, era produto promocional, era campanhas promocionais Sim, ligado a um produto, né? Era marketing promocional da mesma maneira, mas com público diferente, público né? diferente, é. Com um produto diferente, né? Com público diferente. É E legal que isso permite você se arriscar também, né? Testar exatamente, novas coisas. exatamente. E assim, ali eu aprendi a real estratégia do negócio, né? Porque o que é esses combos infantis, né? O que é o Gira Kids do Girafas, né? O que é o McLanchelis do McDonald's? O que é o kit infantil Habib's do Habib's? Ele não é só um combo infantil para criança, ele é uma estratégia, né? Ele é um Uhum. produto estratégico. O objetivo dele é potencializar vendas e fidelizar cliente. Como é que ele potencializa vendas, né? Quem é o público desse produto aqui? As crianças. Criança. Eu te E eu. pergunto. Você também acaba atingindo, né? Eu amei. Mas quem é o público direto, né? O prioritário é a criança. Eu te pergunto, criança vai sozinha no pão de venda? É, não. A criança tem que pedir para os pais ali fazer Então, assim, a aquele. estratégia número um é essa. Quando você analisa um ticket médio de vendas de um girafas, por exemplo, se o ticket médio dele é 30, R$ 39, que é o valor de um combo dele, quando ele tem o Gira Kids, esse valor dobra. Por quê? Porque a criança não está sozinha. Se ela não está sozinha, Sim, está consumindo, no mínimo dobra, né? Porque pode estar com o verdade. pai, com a mãe, com a vovó, com a babá, com o irmãozinho, com a titia. Pode ser um É, ticket até muito maior. Então a verdade. estratégia é incrementar vendas, potencializar vendas, né? Trazer fluxo para dentro do restaurante, para dentro do ponto de venda. Uhum, Né? deixar mais atrativo, né? Exatamente. E a estratégia número dois, que é o quê? Da fidelização. Como é que é feita essa fidelização? Através do quê? Da surpresa que seja colecionável. Uhum. Então, se a criança veio, ela volta uma, duas, três, quatro, cinco vezes dentro do tempo que a gente determinou na estratégia da campanha. E se a criança volta, mamãe, vovó, babá, titi, irmãozinho, volta também, agregando Sim. novamente vendas, potencializando o incremento de vendas do ticket médio. Essa é a estratégia do produto, né? E isso é levado hoje para vários outros segmentos, né? Shopping faz muito bem isso também, né? Colocando brindes promocionais, uma época de Natal, por exemplo, você vai comprar no shopping, junte tickets de, Sim. de, de compras do shopping e troque lá por um panetone, por uma necessaire de Dia das Mães, né? Por um kit de barbeado Dia dos Pais, né? Um kit É, copo de cerveja, né? Que é sim. colecionável também. Então faz com que o pai, a mãe e todos os públicos lá de namorados, né? Que tem as campanhas de namorados também voltem, né? E façam mais compras, juntem mais tickets para trocar pelos outros itens também da coleção. Também é uma forma de ir além da data comemorativa, né? Sim, não só de registrar a data comemorativa, mas do agrado, do carinho, né? Do marketing institucional, de levar a sua marca para casa, né? É, de estar Através, né, de presente, estar né? presente. Então, sua marca está aqui, né? Gravada, ó, Uhum. girafas está aqui, né? Então, Sim. essa lembrança fica, né? De você ter uma relação direta de carinho com aquela Uma relação marca, emocional, né? A emocional. gente estava até falando nos bastidores, né? Que ele acende.
Ele é uma Sim, luminária, era né? uma luminária. E como às vezes isso pode acalmar uma criança na hora de dormir e tudo mais, né? Então eu acho que envolve muita coisa, né? Entra no lar das pessoas mesmo e vai para esse lado emocional, e é isso que gera valor também para a marca, né? Exatamente. Aqui, na verdade, pegou eu acho que o grande sucesso dessa campanha aqui foi a nostalgia, né? A nostalgia. A nostalgia acho que foi o ponto determinante dessa campanha, né? Sim. As pessoas me perguntam muito, Maurício, você esperava, né? É, aliás, assim, a primeira pergunta, como surgiu essa ideia, né? É, normal. Eu É, também queria saber como que surgiu. tá. Então, assim, primeiro eu quero deixar bem claro e dar um nome para quem merece, né? Essa ideia surgiu do Girafas mesmo, né? Hum, Do time da Luciana, do time da Carol, de todo o marketing lá do time de marketing dos Girafas lá de Brasília, né? Que brifou exatamente isso, né? Não, queremos uma campanha com nostalgia, que que tire a criança de frente das telas, que incentive a interação entre os pais e as crianças, né? Que façam a criança vivenciar uma situação de criança infantil mesmo e dos pais voltarem a ser voltarem crianças a esse junto com as encontro. crianças, né? Porque assim, quem conhece ursinhos carinhosos são os pais, né? Que Uhum. viveram essa grande tema dos anos 80, né? Que marcaram os anos 80 e 90, né? E, e, e algumas outras coisas, que não é só a questão da luminária, do brinde, que eu falo para você, ele é até muito simples, mas algumas estratégias que o próprio Girafas colocou, né? Por exemplo, a lâmina de bandeja do Girafas. Uhum. A lâmina de bandejas, ela, ela, ela virou, ela foi, o layout dela se tornou, ela virou um papel de carta, né? E quem não Uhum. lembra dos papéis de carta dos ursinhos carinhosos que as meninas colecionavam aqueles papéis de carta nos anos 80, né? Que trocavam, né? Que era outro produto fruto de colecionabilidade, de coleção, Uhum. De né? memória De afetiva, memória né? afetiva. Então, assim, o Girafas brilhantemente fez toda uma estratégia, né, da campanha, né, junto à sua agência de comunicação, que fomentou, né, criou o desejo, né, junto à nostalgia, Uhum. criou o desejo pelo produto, né? A Arena acatou, né? Realmente fizemos um trabalho bacana, o produto ficou legal, né? Fizemos, a princípio, por exemplo, ele era para ficar de pezinho, então a ideia partiu da gente fazer ele sentadinho, Uhum. né? Achamos que ia ficar mais simpático com Os essa bracinhos ali. bracinhos abertos, parecendo que ele está pedindo um abraço. Então, algumas coisas a Arena se envolveu, né? Mas, assim, toda a parte estratégica da campanha foi do time do Girafas, né? Que já tinha isso, já tinha Em determinado, mente. né? Uhum. Em mente que queria o tema Ursinhos Carinhosos, né? E com a agência de comunicação deles, né? Que brilhantemente fizeram um Ué, trabalho que resultou no que foi, né? sim, mas é muito legal porque é um trabalho colaborativo também, né? Claro que nem sempre eles já trazem, né? A marca já traz a ideia, mas quando tem, eles precisam de alguém para viabilizar e ter essa inteligência também que você falou, né? De fazer o formato ideal e tudo mais. Sim, Então, sim. isso tudo é muito legal que casou, assim, a ideia casou. E falando da Arena, né? A Arena tá aí com 25 anos de história, certo? 25 anos, passa o tempo. Incrível, 25 anos. É, Parece que foi 25 outro dia anos. mesmo que eu falei, pô, acho que agora eu vou empreender, né? E o que que passava pela tua cabeça nessa época, assim? Olha, foi muito curioso, porque tem uma historinha aí que eu não contei ainda do meio antes da minha saída, né, da Creata, do McDonald's e da formação da Arena,
Uhum. Que nessa época, acho que foi em 2001, mais ou menos 2001, 2001, eu estava na Creata, né? Trabalhando lá atendendo a conta do McDonald's. E um dia meu telefone tocou e era da equipe do Carlos Wizard Martins, que era o proprietário, dono da rede de idiomas Wizard, que tinha mais de 1.000 escolas, né, Uhum. no Brasil já. E ele que estava buscando um gerente de marketing, né? E ele me fez um convite para assumir a gerência de marketing lá da Wizard. E na época, não só financeiramente, mas como eu morava em Campinas e me deslocava para São Paulo, para Alphaville todos os dias para trabalhar na Creata, eu estava muito cansado, né? E a Wizard sendo em Campinas, eu Uhum. achei interessante, né? Facilitaria. Facilitaria tal. Então, e naquele ano eu deixei a Creata e assumi esse desafio de ser o novo gerente de marketing da Wizard, né? Uhum. Algumas pessoas se perguntam, mas não é algo muito diferente? Não, não, a Wizard, assim como o McDonald's, é empresa do segmento de franquia, de franchise, franqueados, com Uhum. estratégias de marketing de franquias, que eu também tenho um grande conhecimento, tinha um grande conhecimento, porque eu não fazia só McLanchelis Sim. para McDonald's, né? Fazia como agência de marketing promocional deles muitas outras coisas, né? E é engraçado isso porque ninguém quer estagnar também, né? Ninguém quer fazer uma coisa pro resto da vida, assim. Então, Exatamente. claro que a gente vai querer se arriscar em novas coisas e mesmo que seja a mesma base ali do marketing, que você possa explorar mais coisas da tua cabeça até, né? Sair um Exatamente. pouco daqueles nichos ali que você já estava acostumado. Então, e aí eu voltei para Campinas, assumi a gerência de marketing da Wizard, só que eu durei 6 meses, 5 meses na Wizard. Por que que eu durei 5 meses na Wizard? Adivinha quem era a agência da Wizard? Não sei. A Arena. A Arena era a agência da Ah, Wizard, com tá duas explicado. pessoas. Era na época o Edson e o Carlos André, eram os proprietários da Arena. A Arena na época era sediada em Limeira e atendia ao Wizard, né? E eles se tornaram a minha agência, né? Uhum. Só que o que acontecia? Eu ainda mantinha muito contato com o McDonald's, com o Instituto Ronald, né? E via possibilidades mil de negócios lá e até tive alguns convites de voltar, né? Para lá trabalhando diretamente para a McDonald's, não através da Creata, mas diretamente para a McDonald's. Aí que me passou na cabeça, por que não empreender? Por que não ter a minha, ao invés de voltar a ser funcionário e, sei lá, poder ser um funcionário do McDonald's, da área de um executivo de marketing do McDonald's, por que não ter a minha empresa e prestar serviço para o McDonald's, né? E várias Uhum. outras empresas, né? Então essa foi a ideia. Aí Nessa época a Arena tava com quanto tempo, assim? a Arena, ela, o Carlos André acho que fundou ela em 2000. Fundou ela em 98, mas documentalmente em 2000, quando ela ganhou Uhum. corpo, né, fechou um grande contrato, que no caso foi a Wizard, né? Ah, entendi. Então ela ganhou corpo, né, que era uma agência muito pequena, mas eu gostei muito do, Ela do tava no trabalho. primeiro grande contrato Isso, quando você primeiro grande entrou. contrato. E aí foi que eu cheguei pro Carlos André, cheguei pro Edson e falei, olha, quero ser sócio de vocês. E o meu investimento é o seguinte, vamos atender o McDonald's juntos, né? Caramba. Promocional. Tá? Chegou chegando. Aí, lógico, a conta promocional do McDonald's, né? Tal, né? A minha única exigência é que a Arena viesse para Campinas, né? Saísse Limeira, viesse para Campinas, que era ficar Hum. sediado em Campinas, eu estava cansado de viajar.
cansado de viajar. Na época eu tinha 20... Não, 30 anos, 31 anos. Cansado de viajar com 31 anos. Pá. Mas quis Tô facilitar a viajando, vida, quis faz facilitar um parte. pouco a vida, né? Mas então, voltei, e aí eles toparam, eu deixei a Wizard, né? E o que foi inteligente, porque eu entrei como sócio deles e nós continuamos atendendo a Wizard, Uhum. e eu comecei no McDonald's fazendo catálogos pro McDia Feliz. Então fazia as camisetas, os pins, os bottoms, né? Pulseirinha. Então, eram materiais promocionais que nós desenvolvíamos para as instituições vender e ser mais uma fonte de arrecadação para o McDia Feliz, né? E Uhum. com isso, aí começamos a desenvolver outras frentes de negócios, né? Varejo, redes de supermercado, comecei a atender também, campanhas promocionais, campanhas de mídia, né? A Arena se tornou uma agência mais completa, 360 Que mesmo, legal. né? Fechei na época também, aí eu tive o Edson, o Edson Andrade, foi uma pessoa também que trabalhou comigo na Ambev, veio, né, trabalhar comigo Na arena. na Arena, né? E o Sérgio, né, que veio do segmento de telecoms, né, da Ericsson. O Sérgio estava morando em Belo Horizonte na época, né? Acho que Salvador na época, depois ele foi para Belo Horizonte. E ele foi para Belo Horizonte exclusivamente para abrir a nossa unidade da Arena em Belo Horizonte, né? Na época nós fechamos um grande contrato com a operadora de celular Oi, lá no Rio de Janeiro e BH. Uhum. E nós tivemos uma operação com mais de 300 promotores. Aquelas Caramba. promotoras que ficavam atrás de balcão vendendo chip, aparelho. Sim. Na época isso era muito normal dentro das lojas americanas, dentro de vários varejos. Eram todos funcionários CLT da Arena, treinados por nós, CLT nosso, prestando serviço para Oi, né? Caramba, então já tava grande o Sim, negócio. aí nós crescemos bastante. Ficamos nessa operação há uns 5 anos, por aí, né? Aí a Oi saiu, né? Uhum. Eu continuei com alguns trabalhos em varejo mesmo na Arena. Pouco tempo depois eu recebi um convite para retornar à Creata, né? Isso já em meados de 2015, se eu não me engano. Faz pouco tempo. Eu recebi um convite para voltar para Creata, voltei, acho que eu fiquei 2 ou 3 anos lá, fiquei até a pandemia. Lembro quando deu a pandemia, eu deixei a, a Creata novamente. Retornei com a Arena e retornei com um grande projeto novamente no segmento promocional com a rede de fast food Mundo Animal. A Mundo Animal Sim. estava acontecendo e até foi mais aí um case marcante na minha vida. Nós lançamos lá o produto Alegria da Selva, que era o combo, né, infantil deles, em plena pandemia, Caramba. né? E nós lançamos, eu lembro, junto com todo o time lá da Mundo Animal, né, junto com o Marcos, o Jackson, né, a Gisele, né, que são os diretores lá da MA, o Ari, né? Aliás, um grande abraço para o Ari, para todo o pessoal da Mundo Animal. E que, assim, foram muito corajosos junto com a gente, né? Em plena pandemia, né? E eles abrindo restaurantes um atrás do outro, né? Investindo. O projeto deles é muito legal mesmo, né? O projeto Sim. deles é fantástico, é um restaurante temático, algo muito diferente do que tinha até então Mercado. na época no mercado, né? Eles eram meio apelidados de o Outback das crianças, né? Eles tinham meio uma pegada meio Outback infantilizado, né? Era um lance muito legal. Eles tinham uma estratégia, têm uma estratégia muito legal. E eles cresceram muito, né?
eles são muito, assim, ousados, né? São lá Até essa questão da pandemia exige coragem, né? Exatamente, né? E foi lançado, nós lançamos a primeira campanha meio que no risco. Eu lembro que foram 40.000 é, produtos promocionais da Hello Kitty, bonequinhos. Primeira campanha, a gente desenhou ela com 40.000, ele estava acho que com 40 mesmo restaurantes, então 1.000 por loja. Primeira campanha nós acabamos com a campanha com 90.000 peças, quase o dobro, mais o dobro, né? Nossa, Mais o dobro, né? nossa, foi Em muito bem plena aceito. pandemia, né? Então assim, foi muito legal, né? E como que se sabia, assim, que era a Hello Kitty do momento? Olha, ali, naquele momento lá, era, vamos dizer, um tema que nós tínhamos disponível a um preço mais acessível para o mundo animal, né? Uhum, Eu tinha algumas outras opções. Aí o time da Arena escolheu o Hello Kitty porque também dentro dessa questão da nostalgia, dentro dessa questão de ter a turminha da Hello Kitty sim. que iria agradar a criança e o menino e a menina e os pais, né? E também a gente desenvolveu um produto, né? Na época foi um boneco de vinil, né? Igual aquele, mas assim, num tamanho de 12 centímetros, é, mais daqueles estilo Big Red, que é os cabeçudos, né? Uhum. Que é a modelagem muito conhecida através daquele febre desses produtos de mercado, os Funko Pops, Funko, é. né? Então a gente fez algo muito, muito similar a Funko Pop e foi um sucesso. Foi um sucesso, era fila na Mundo Animal, era pessoas indo, era ligando e reposição em cima de reposição. E aí também teve um trabalho brilhante do time de marketing lá da Mundo Animal, cabeçado pela Gisele, com os materiais de ponto de venda, né? Então, o pessoal lá também aproveitou e nos escutou muito, né? Essa nossa experiência, né? Que vivenciada de várias redes de fast food que a gente passou, de quais são os materiais que funcionam no ponto de venda, né? Os Uhum. displays expositores. Então, tudo que nós falamos, a Mundo Animal acatou e investiu, né? E deu super certo. Até hoje, a Alegria da Selva é um produto sucesso de vendas hoje. Atualmente não estou à frente desse produto, né? Uhum. Mas sei que eles batem recordes de vendas, né? Mês a mês. E é mais um case aí que iniciados Pois é. por nós e de muito sucesso. Até lá, fomos indicados a um prêmio da Warner, né? Com a campanha O Boneco dos Jovens Titãs em Ação, Que legal. que é o prêmio Warner, que é o Oscar do Uhum. segmento do promocional. E nós fomos indicados, fomos finalistas, não levamos, né? Mas fomos indicados. Aliás, fomos indicados também por uma campanha também de Looney Tunes no Girafas, que foi a nossa primeira campanha no Girafas. Nós estamos no Girafas já há 2 anos, completamos 2 anos agora, no mês passado. E também foi outra campanha aí vitoriosa e indicada ao Prêmio Warner, Que né? legal. Exige, né, um olhar de detalhes também, né? Quando a gente olha aqui para eles que estão aqui em cima da mesa, dá para ver que tem um cuidado, assim. Então, tava até ainda, não sei se vai dar para enxergar aí direitinho, mas olha o tênisinho, olha os detalhes da roupa, assim. Então, exige um cuidado, né? Assim, isso realmente, eu posso dizer assim, com muita clareza para você, com muita propriedade, que é o nosso diferencial, né? Nós fazemos a coisa com muito carinho, né? Um produto que não tem característica de brinde, por isso que ele nem é um Uhum, brinde, ele é um presente, né? Se você vê esse boneco que você acabou de pegar na mão do Lectrek, se você pegar o Funko Pop,
né, do Sim, Mickey sim. e colocar do lado, e em nível de qualidade do material, de qualidade de pintura, de Deixa tamanho, eu mostrar esses né, outros. ele é idêntico, ele não perde em nada, né? Em nada pros Funko Pops. E os Funko Pops são licenciados como esses, são produtos que custam aí no varejo em torno de 250, R$ 300. Então, quando a pessoa hoje vai comprar lá um Gira Kids no Girafas, que tem um brinde lá, um produto promocional desenvolvido pela gente, ele está levando um produto bem semelhante ao que é Funko Pop, que custa R$ 200 Sim, no mercado, dentro de um combo de R$ 39,90, exato. né? Então, esse é o segredo do sucesso, é realmente transmitir valor, né? Uhum. E por isso que as pessoas têm a percepção de que pô, tô ganhando, é um brinde, tô É, levando uma vantagem, tô ganhando um presente, né? Porque é sim, a percepção mesmo, né? Quanto custa uma luminária do Ursinhos Carinhosos na ReHap, exato. né? É, eu garanto para você que você não vai pagar nada por menos de 100, 140, R$ 150 um Ursinhos Carinhosos, né? Se tiver de luminária lá. Né? Eu não sei se tem do Ursinhos Carinhosos, mas luminárias de outros personagens eu sei que tem do Harry Uhum. Potter Sim, mesmo, é. né? Que custa R$ 140. E em toda essa trajetória, assim, acho que são muitos cases, até quis mostrar para o pessoal ver, assim, quem não teve a oportunidade de pegar na mão e tudo mais. Tem mais aqui também no cenário. Em toda essa trajetória que você tem como profissional e que você também tem na arena mesmo, queria que você deixasse aqui de mensagem final para quem está nos assistindo, como que é continuar inovando no meio de tanta história, no meio de tanta transformação, de tanto desafio, e continuar fazendo a roda girar, assim, né? Não estagnar, não parar num sucesso e sempre estar em busca de mais. Olha, o que eu posso dizer assim é que o nosso mercado ele é muito dinâmico, né? E principalmente no Brasil, ele é uma referência, porque o Brasil, ele é colecionador, é da nossa cultura, né? Uhum, verdade. Desde a época do ioiô da Coca-Cola, das mini garrafinhas. Aliás, acabamos de fazer uma campanha com mini garrafinhas novamente com a Coca-Cola no Legal. final desse ano. Um sucesso, mais de 500 mil. Nós fizemos dessa vez umas mini garrafinhas para pendurar na árvore de Natal, né? Uhum. Fechamos lá com o pessoal da Recofarma, da Coca-Cola Company lá no Rio de Janeiro. E já estamos tendo até contatos com outras engarrafadoras da Coca-Cola. Tive reunião com a Coca-Cola da Guatemala essa semana, Que legal. pedindo também a volta das mini garrafinhas, né? Só que eles querem aquela lá de vidrinho, com líquido dentro, Sim, nossa. engradadinho e tal. A gente está trabalhando, talvez aí venha surpresas nesse sentido aí, né? É, mas assim, desde dessa época, mamíferos da Parmalat, o que é em cada época o álbum de figurinha da Copa, né, que Verdade. move, É uma né, a paixão, né? paixão, a família, posto de troca, tal, né? Então assim, o brasileiro gosta de colecionar. O brasileiro tem paixão por isso. É nostálgico para ele, é gratificante, em todo sentido, é da cultura nossa, né? Então o que eu falo para você, nem tem muita inovação, é reinventar realmente a roda, é fazer ela girar e continuar trazendo conceitos dentro de uma estratégia que sempre deu certo para nós aqui, né? Lógico que em outras culturas, em outros países Também funciona. também funcionam, mas eu posso dizer com garantias que o Brasil é diferenciado. O Brasil é brindezeiro, o Brasil é marqueteiro, o Brasil é colecionador, né? E assim, é, e vamos continuar aí trazendo bastante novidades. Aguardem, né? Tem muita coisa, né, para esse ano, muita coisa. Temos um calendário aí
enorme nesse segundo semestre de coisas inéditas aí, que eu não posso falar ainda, mas principalmente no Girafas, Que né? legal. Que fez essa campanha, acho que é uma dos cases em nível de campanhas promocionais viralizadas de mais repercussão do mercado nos últimos tempos, né? Eu acho que tem coisa aí para superar, viu? Tem coisa aí para vir aí para superar. Aguarde que vai vir muitas novidades. Legal. E é isso, eu acho assim, o desafio é mais a gente nesse mercado brasileiro que a gente sabe que economicamente é complicado, né? O governo é complicado, né? A parte governamental também é complicado. A gente tem que sempre dar os pulos. O empresário tem que ser sempre, né, muito perspicaz. O consumidor, né, muitas vezes é maltratado, e por isso que cada gesto de carinho ele tem um reconhecimento com a gente, um carinho com a gente, né? Uhum. Eu vejo isso todo o tempo, né, nas mensagens que eu recebo na Arena, desde crianças, desde pessoas, né, que consumiram, que tem um produto da Arena lá. E a gente sabe dessas dificuldades, mas assim, somos vencedores, né? Somos Persistentes. lutadores, né? Outra coisa também que eu queria deixar claro vem novidades aí também com o e-commerce da Arena. Nós teremos aí uma lojinha Legal. da Arena também, onde a gente vai em breve comercializar produtos, que isso é um pedido incessante aí das Eu pessoas imagino, né? Porque que nos passa a seguem. coleção. Passa a coleção, não conseguiu colecionar, não conseguiu, né? E a gente vai ter aí uma área, evidentemente, dos cases aí de mais sucesso, né? E que sempre aqueles autorizados pelos nossos clientes, Sim. né? Para vender, né? E para que as pessoas consigam aí completar sua coleção. Olha aí, então, para ficar atento, né? Não perder essa. Acho que a galera vai ficar ansiosa para Exatamente. ver. Obrigada, viu? Muito Obrigado obrigada você, mesmo. Eu Aline. adorei. As portas estão sempre abertas. Se vocês quiserem contar mais histórias e trazer as novidades também. Foi muito legal o nosso papo. Eu que agradeço a gentileza. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Obrigada. Gente, se vocês gostaram do episódio, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem aqui qual case que vocês acharam mais interessante e qual desses produtos vocês gostariam de ter. Eu vou dizer, o meu favorito foi o rosinha, o ursinho rosinha. Eu amei. Queria ter em casa. Amei nosso papo, então, obrigada. Até a próxima. Tchau.